Olá a todos vocês, boa tarde, quem vos fala é o professor Sebastião de História, e hoje eu irei falar para vocês sobre nossa terceira semana do Plano de Estudos Tutorado, o PET, aí, volume 3 de 2021. Então, vamos ao PET, volume 3. Hoje eu irei falar para vocês sobre a terceira semana desse PET. Então vamos a essa terceira semana. Terceira semana de História, vamos lá. Fala sobre a economia e a sociedade na América Portuguesa, página 106. Vamos até a página 106, galera. Passamos um pouquinho aqui, vamos retornar à página 106. Chegamos. Semana 3, unidade e temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. O objetivo e o conhecimento é o quê? A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus. Conflitos, dominação e conciliação. Vamos à apresentação, então. A economia portuguesa na América era voltada principalmente à plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, no século XVII, e a extração de ouro na região Sudeste, no século XVIII. Então, essas são o quê? São o carro-chefe da colônia portuguesa na América, que é o Brasil, que é o açúcar e o ouro. Essas duas atividades econômicas acabaram desenvolvendo uma sociedade desigual, bastante característica da época. Lógico, ambas utilizavam em larga escala a mão de obra escrava, né? No Nordeste, a cana-de-açúcar se tornou a atividade mais rentável devido a diversos fatores. Primeiramente, a região tinha um clima propício para a plantação de cana, que é original da Nova Guiné, da África, mas que se desenvolveu também na Índia. Como o clima da região Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, eram semelhantes, os portugueses aproveitaram a oportunidade. Esse ingrediente tão comum nas casas dos brasileiros era um produto raro no século XVII e por isso tinha uma procura considerável, tornando seu valor muito alto. Ou seja, o açúcar era um produto vendido de forma cara na Europa, se pagava caro pelo açúcar. Por isso, os portugueses se interessaram na produção do açúcar no Nordeste brasileiro. O sistema adotado no Nordeste é chamado de plantation, que consiste em três coisas. Plantação monocultura, uma cultura. Qual que deve ser essa monocultura? Ou seja, o único produto cultivado era a cana-de-açúcar. A produção era voltada para a exportação e com o uso da mão de obra escrava. As fazendas possuíam uma estrutura que ficou conhecida como engenho. Dentro dessas extensas produções de cana-de-açúcar, sempre havia casa grande, o local onde morava o senhor e toda a sua família, além dos agregados, né, que eram brancos livres, libertos, mestiços, alforros. Bom, próximos dela eram construídas senzalas, locais com péssimas condições, onde os escravizados ficavam presos quando não estavam trabalhando. Havia também um extenso território coberto pela plantação e que cobria quase todo o terreno. Ao lado ficava o moinho, onde a cana era levada, triturada, cozida até virar um melaço e colocadas em sino de barro até formar o açúcar. Então eles colocavam numa espécie de cone e esse cone ele era purgado, né? E aí o que acontece? O açúcar ia sendo desidratado até virar uma pedra de açúcar. Aí eles tampavam o buraquinho embaixo do cone e em cima também com barro. E levava para os navios, né, para poder ser exportado aí para a Europa.
Em alguns casos, havia também um alambique usado para extrair água ardente e fazer a cachaça. Os donos de engenho se tornaram tão importantes para a construção da identidade brasileira que autores como Gilberto Freire analisaram como eram as relações entre os senhores e escravizados, mostrando que essa desigualdade se repetiu nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. Era uma sociedade patriarcal, porque girava em torno do dono da fazenda, do homem mais velho, né, mais rico e mais velho da fazenda, e a quem todos deviam respeito, desde a sua esposa, filhos e demais parentes, até trabalhadores escravizados. A relação de abuso de poder cometido pelos senhores, herdeiros brancos de uma elite escravagista, se manteve até os dias de hoje. Veremos na nossa sociedade o quanto o machismo e o racismo ainda são problemas enfrentados por muitos. Então, nós temos problemas daquela época que persistem até hoje ligadas ao racismo. No caso das Minas Gerais, essa relação entre economia e sociedade ainda permanecia, mas com uma realidade diferente. No final do século XVII, os paulistas saíram em expedições chamadas entradas e bandeiras. Entendeu? Bandeirantes, albandeiras, bandeirantes paulista. Só existiam os bandeirantes paulistas? Não, também saíram bandeiras do Nordeste, mas não foram tão bem sucedidos quanto os bandeirantes paulistas, porque eles já estavam acostumados ao aprisionamento, né, ao apresamento dos índios, né, nas aldeias jesuíticas ou missões. Então vamos continuar o texto. Que tinha como objetivos encontrar metais preciosos e capturar índios e negros para o trabalho escravo. Em 1693, finalmente encontraram ouro no território e iniciaram o processo de exploração. Primeiramente, foram encontrados faíscas de ouro na beira dos rios, o chamado ouro de aluvião, que era retirado da água com auxílio da bateia, né, que é uma espécie de baciazinha meio rasinha, né, onde o ouro vai depositando lá no meio da bateia. A espécie de prato de metal que os garimpeiros iam girando até concentrar o ouro no meio. A fim de encontrar mais ouro, foram escavadas as serras em busca de minas que pudessem ter o metal preso nas rochas. Após extraírem as rochas, eles passavam nos rios para separar o minério do ouro e guardavam o ouro em pó. Para administrar essa exploração, a corte portuguesa fundou em 1709 a Capitania de São Paulo em Minas do Ouro, que se concentrava em controlar a sociedade que estava formando aqui. Com concentração de gente nas minas, a capitania foi separada em 1720 e foi criada a Capitania das Minas Gerais e mais tarde se tornaram a Vila Rica, ou seja, a atual Ouro Preto, como capital. No decorrer do século XVIII, diversas vilas e cidades foram sendo criadas à medida que os metais e pedras preciosas foram sendo encontrados. Cidades como Sapará, São João do Rei, Mariano, Diamantina, Diamantina, Tiradentes, com todas as outras, surgiram nesse contexto. Para conter o contrabando do ouro, a administração portuguesa proibiu a circulação do ouro em pó, o que era bem comum na época, já que a extração do ouro ficava em pó, e criou as casas de fundição, onde todo o ouro extraído deveria ser levado para que o ouro fosse derretido, colocado em formas para fazer as barras, e 1/5, ou seja, 20% desse ouro era retirado para pagar o quinto, que era o imposto cobrado pela extração do metal para a corte portuguesa, e o restante recebia um carimbo que confirmava que aquele metal já tinha passado pela casa de fundição. Ou seja, eles tentavam evitar o contrabando. Foi daí que surgiu aquela velha frase, né? Santo do pau oco, porque havia o contrabando, eles colocavam ouro em pó dentro de imagens de santo, né? Dentro de salgados, e na sola de sapatos, e contrabandeavam e não pagavam o quinto à coroa portuguesa e contrabandeavam o ouro em pó. Mas vamos continuando a nossa leitura. Outro imposto era a captação cobrada, né, sobre as pessoas que trabalhavam nas minas. Quem trabalhava por conta própria pagava por si mesmo, mas havia alguns senhores que tinham uma grande quantidade de escravizados, que trabalhavam para eles e pagavam por cada escravizado. Em Minas Gerais, formou-se uma sociedade bastante desigual. Então, nós vimos ali o quê?
aos impostos cobrados pela coroa portuguesa. E agora nós temos uma sociedade muito desigual. Uma minoria formada por uma classe favorecida, que tinha uma grande quantidade de escravizados e que viviam da extração de ouro e do comércio, e havia também uma grande quantidade de escravizados que pode ser dividida em 3 grupos. Os escravos das minas, que trabalhavam em locais escuros, apertados, mal ventilados, para extrair o ouro, e acabavam tendo uma experiência de vida curta pelas péssimas condições de trabalho, além dos castigos físicos. Então, nós temos os escravos das minas, né? E também os escravos domésticos, que trabalhavam nas casas, fazendo tarefas de casa. E, por último, tinha os escravos urbanos, que vendiam quitutes e outras coisas para os seus senhores. Parte do dinheiro conquistado pelas vendas podia ser usado para conquistar a sua carta de alforria, que garantia a liberdade da pessoa, né? Então, existiam esses 3 tipos de escravos na sociedade mineira. Um outro grupo, muitas vezes desconsiderado, era dos cidadãos livres e pobres, chamado por alguns historiadores como desclassificados, pois não tinham uma classificação definida, mas formavam uma parcela considerada da sociedade mineira. Eram geralmente mestiços e viviam de trabalhos simples. A religiosidade era uma característica marcante da sociedade colonial. Nos engenhos do Nordeste eram construídas capelas para que a família pudesse rezar, e o padre ia constantemente para realizar as celebrações. Já em Minas Gerais, os jesuítas foram proibidos de entrar, obrigando a sociedade a criar as irmandades, que eram responsáveis por ajudar a paróquia, né? As igrejas no estilo barroco foram construídas por essas irmandades negras. Em situações em que não era possível ir à igreja, as pessoas criavam os oratórios que podiam ter em casa ou levar em viagem. Então, vamos às atividades da terceira semana. A economia brasileira passou por 2 momentos diferentes, a açucareira e a mineradora. Apresente 2 características de cada uma dessas economias. Então, nessa primeira questão, a pergunta foi essa, para apresentar 2 características das economias, né, açucareira e também mineradora. Então, nesses 2 parágrafos, vocês vão conseguir o quê? Simplesmente, e no início desse parágrafo também aqui, encontrar essas características dessas 2 sociedades. Já na segunda questão, fala sobre a economia mineradora e para definir os seguintes conceitos. Quinto, então vamos lá, olha. Aqui, olha, está achoreado no texto, ó. Quinto, captação, casas de fundição, né? Olha, as casas de fundição, a casa de fundição. O que é ouro de aluvião? Então vamos lá, olha. Captação, casa de fundição, ouro de aluvião, mostrei para vocês, e o quinto estava lá no texto, está aqui no texto, encontra-se aqui no texto de forma que marcada, né? Vamos à terceira questão. Explique o que era o engenho e como era a sua estrutura física. Então, nós temos aqui o engenho, só procurar aqui pelo engenho, olha. Então, esse parágrafo aqui vai ajudar vocês sobre o que é o engenho e sobre a sua estrutura física. E, por último, nós estamos aqui ó, com base que você estudou sobre a sociedade colonial, na questão 4, analise quais características desse período ainda podem ser percebidas na sociedade brasileira atual. Para isso, vocês terão que vir aonde? Vocês virão aqui, olha, no primeiro, segundo parágrafo aqui, ó, a relação de abuso de poder, e até o final aqui, e vocês podem complementar pelo conhecimento que vocês têm atual do que são esses termos, como machismo, racismo e outros mais, ok? Então é isso, terminamos aí a semana número 3, próxima semana, 4ª semana, né, do nosso PET, volume 3, que é o Plano de Estudos Tutorado do 7º Ano do Ensino Fundamental, volume 3, ok, galera? Então, ficamos por aqui e até a semana que vem.